Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema de nossa aula de hoje será o Brasil durante o governo Vargas. Essa é a primeira parte de um vídeo, né? Será um vídeo aí com outras partes, ok? Então, pegue aí seu papel, pegue a sua caneta e faça as suas anotações. Em aulas anteriores, você viu ali como que o Vargas, Getúlio Vargas, ele conseguiu chegar ao poder, né? Ele chegou ao poder através da Revolução de 1930, né? Se você não lembra dessa aula que eu dei aí, depois você verifica ali, eu vou deixar o link na descrição do vídeo ali embaixo, então você clica para você refrescar a sua memória. Tá? Então você viu lá como que o Vargas assumiu o poder no Brasil na Revolução de 1930. Tá? E quando ele fez isso, quando Vargas assumiu o poder, ele disse para o povo que o governo dele seria provisório. Não se preocupem não, isso aqui vai ser apenas provisório. Logo, logo eu vou convocar novas eleições e vocês vão poder escolher um novo presidente. Tá? Só que esse logo, logo dele durou longos 15 anos. Né? Getúlio Vargas acabou ficando aí 15 anos no poder, tá? Que esse período é conhecido como período Vargas. Tá? Sempre lhe dava lá um jeitinho de permanecer no poder. Tá? Esse vídeo aqui, nessa aula aqui, eu vou falar somente sobre o primeiro período do governo do Vargas, que é o governo provisório. São três períodos. Tá? O primeiro é o governo provisório, que é o assunto desse vídeo aqui. Depois tem o período constitucionalista, né, ou constitucional, né, e depois tem a ditadura do Estado Novo. Okay? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai abordar somente esses primeiros momentos ali de 1930 até 1934, que é o governo provisório. Okay? O Getúlio no poder, ele vinha com a proposta aí de acabar com as oligarquias, né? Então você já aprendeu que havia o domínio das oligarquias no Brasil, né, o domínio dos grandes cafeicultores, os grandes proprietários de terra, né, que interferiam ali na política e dominavam a política nacional. Tá? A missão do Getúlio no poder era exatamente acabar com as oligarquias, né, acabar com o governo desses poderosos fazendeiros, ok? E para fazer isso, o Getúlio ele começou a fazer vários atos ali no seu governo. Tá? Ele dissolveu o Congresso Nacional, mandou fechar o Congresso Nacional, ele aboliu a Constituição de 1891, né, aquela Constituição da República Velha, mandou acabar com ela, tá? E ele nomeou interventores. Quem eram os interventores? Eram pessoas escolhidas a dedo pelo Getúlio Vargas para governar os estados. Você vai lembrar que nas regiões, nos estados, havia muito domínio dos coronéis. Né? Então, para acabar com esse domínio dos coronéis, ele nomeou essas pessoas interventores, né? Que eles iam fazer o papel ali do governador do estado, que até então não existia. Okay? E essa série de mudanças acabou desagradando muito São Paulo. Né? O estado de São Paulo acabou ficando muito desgostoso com todas essas mudanças do Getúlio Vargas. Por quê? Os paulistas eles já tinham uma birra do Getúlio Vargas. Já não gostava dele. Por quê? Foi o próprio Getúlio que tirou os paulistas do poder. Você vai lembrar lá na aula de República Velha que o Getúlio Vargas tirou o presidente paulista, né, do poder e ficou no lugar dele. Isso desagradou os paulistas. Né? Outra questão é que os paulistas eles conseguiam enxergar nesses atos do Getúlio o início de uma ditadura, né? E isso desagradava os paulistas, né? Mandou fechar o Congresso, né? Colocou em São Paulo um interventor pernambucano, né? Eles falavam como é que é, né? Um interventor pernambucano, um pernambucano vai governar
São Paulo, está errado isso. Ele acabou com a Constituição. Então, os paulistas, que já tinham uma birra, uma profunda mágoa do Getúlio Vargas, então eles começaram ali um movimento, um protesto, né, pedindo a renúncia de Vargas, queriam que Vargas saísse do poder, eles queriam novas eleições, eles queriam um interventor paulista, eles queriam que um paulista governasse São Paulo. Eles queriam uma nova Constituição no lugar daquela que o Getúlio tinha cancelado. Tá? E numa dessas manifestações, os paulistas saindo pelas ruas, manifestando, pedindo tudo isso daí, houve lá um confronto com a polícia, e nesse confronto, 4 estudantes acabaram morrendo. E essa foi a gota d'água para os paulistas. Os paulistas revoltados pegaram em armas e falaram: vamos derrubar o governo do Vargas e vai ser na bala. Fizeram lá uma revolução que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista. Criaram um movimento chamado MMDC, em homenagem aos estudantes que foram mortos. MMDC são as iniciais dos nomes daqueles estudantes que foram mortos. O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, viraram heróis, viraram mártires da causa paulista. E aí teve essa guerra civil, uma verdadeira guerra civil. Getúlio mandou exército para São Paulo, teve tiroteio, teve confronto. Getúlio mandou aviões para bombardear cidades paulistas. Inclusive, diz a lenda que o brasileiro Alberto Santos Dumont, que muitos consideram ali o pai da aviação, quando ele viu aqueles aviões bombardeando cidades, matando um monte de gente, ele ficou tão deprimido com isso que acabou tirando a própria vida, cometeu suicídio, pelo menos é o que dizem, a história que contam aí. Tá? Aconteceu o quê? Getúlio venceu essa guerra, os paulistas não conseguiram se manter na batalha, porque não tinham muitos recursos contra o governo federal, então Getúlio acabou vencendo, as tropas de Getúlio acabou vencendo essa revolução aí contra os paulistas. Tá? Mas, apesar disso, alguns estudiosos eles vão dizer que, mesmo tendo perdido essa guerra contra o Getúlio, os paulistas conseguiram fazer com que Getúlio apressasse a criação de uma nova Constituição. Então, no final das contas, o saldo foi positivo ali para os paulistas, ok? Na área da economia, o café ainda tinha uma grande importância. O café era o produto, a grande vedete da economia, o que vendia mais, o que trazia mais recursos, mais riquezas para o Brasil era o café. Só que naquela época, você vai lembrar que houve lá a questão da crise de 1929, os Estados Unidos lá entraram numa crise financeira muito grande, a quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos eles eram o principal comprador de café brasileiro, e por causa dessa crise, então os Estados Unidos eles pararam de comprar café, não queriam mais comprar café brasileiro. Isso mergulhou os produtores de café numa crise muito grande, porque eles estavam produzindo muito café e não estava vendendo. Aconteceu que esse café acabou desvalorizando. E aí, para resolver essa situação, o que o Getúlio fez? Ele pediu para o governo comprar 78 milhões de sacas de café. Comprou toda a produção de café ali. E aí o que ele fez? Mandou queimar tudo. Olha aqui na foto. Ó. Queima do café. Por que queimar o café? Porque quando ele queima o café, então ele está tirando esses produtos de circulação. É a regra básica da economia. Se você tem muito produto e ninguém está comprando, então esse produto ele perde valor. Agora, se você tem pouco produto, então esse produto ele sobe de valor. Então foi por isso que o Getúlio fez isso. Então foi uma tática aí que acabou dando certo. Houve uma valorização aí, e a economia do Brasil deu uma respirada por causa
dessa queima do café aí, ok? Getúlio Vargas também, ele investiu na educação, né? Ele queria reformular completamente a educação, porque a ideia de Getúlio Vargas era criar uma nova elite intelectual. Ele queria formar uma nova elite intelectual para o Brasil. Então, para isso, ele fez uma reforma completa na educação brasileira, né? Reformulou a educação básica e também mandou criar universidades, né? Foi aí que surgiram a USP, Universidade de São Paulo, que você vê aqui na imagem, né? A Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul também surgiu nessa época aí, né? A Universidade do Distrito Federal, que naquela época era no Rio de Janeiro, depois mudou para Brasília, né? Então essa foi as reformas que Getúlio fez na educação, tá? Na época de Getúlio Vargas também é que surgiram as leis trabalhistas. Até então, os trabalhadores não tinham leis para regularizar a vida do trabalhador. Então, foi nessa época aí que surgiu a carteira de trabalho, surgiu a CLT, as consolidações das leis trabalhistas, né? Agora estão na lei lá o salário mínimo, as férias remuneradas, descanso semanal remunerado, é, é, e várias outras leis aí que os trabalhadores não tinham, né? E a partir disso daí, né, então houve lá um apoio da população trabalhadora ao Getúlio Vargas, né? Alguns especialistas eles vão dizer, né, que Getúlio Vargas ele fez isso não porque ele era bonzinho, porque ele se preocupava com os trabalhadores, não, é porque Getúlio Vargas ele queria o apoio das pessoas, ele sabia que ele precisava do apoio desses trabalhadores se ele quisesse se manter no poder. Então ele estava visando o quê? A manutenção do poder. É o que falam em alguns estudiosos, alguns historiadores aí. Né? Foi nessa época também que ele permitiu a criação de sindicatos, né? A sindicalização ganhou leis, né? E esses sindicatos eles eram controlados pelo governo. O governo é que controlava esse sindicato aí. Tá? E aí o Getúlio Vargas também ele criou uma nova constituição para o Brasil, um novo conjunto de leis para administrar o Brasil ali, né? E dentre várias novidades que foram colocadas nessa nova constituição aí, está o voto secreto. Até então o voto não era secreto, você ia votar, todo mundo sabia em quem você estava votando, é por isso que tinha fraudes, né? Por isso que o coronel ia lá e forçava você a votar no candidato que ele queria, né? Porque senão você poderia até apanhar, até morrer, né? Morto por um coronel aí, por causa da, do voto não ser secreto. Então, com a instituição do voto secreto, então acabou isso daí. Tá? E aí também uma outra novidade aí foi o direito de voto para as mulheres. As mulheres até então não podiam votar. Né? Então, a partir aí de Getúlio, né, as mulheres, uma hora elas podiam participar do processo eleitoral. Na foto ali as mulheres votando, né? E o Getúlio também convocou novas eleições. Né? Agora será escolhido um novo presidente da República, mas essa primeira eleição ali não foi uma eleição direta, ou seja, o povo não saiu para votar, para escolher o seu novo presidente, foi uma eleição indireta, ou seja, foram os próprios políticos ali em assembleia que votaram para escolher um novo presidente e eles escolheram como novo presidente o próprio Getúlio Vargas, né? Então o Getúlio ele conseguiu aí se manter no poder através aí dessa eleição ali dele para presidente. Terminou então ali o governo provisório, né? Terminou o governo provisório e começou aí um novo período, né, que é o período constitucional, né? Que a gente vai ver isso nos próximos vídeos, tá? Por enquanto, muito obrigado aí pela sua atenção e até a próxima.